Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e nós estamos aqui com a nossa primeira videoaula do nosso canal Biologia Direta, certo? Na nossa aula de hoje vamos aprender então a classificação dos seres vivos. E o que vem a ser essa classificação dos seres vivos? Vejamos bem, aqui nós temos uma imagem, né? Ou seja, uma imagem de um globo, né? Ou seja, do planeta Terra. E em volta desse planeta Terra nós temos o que? Numerosos animais, numerosos seres, né? Ou seja, de todos os tamanhos, de todos os tipos, certo? Como por exemplo aqui nós temos um bebê, temos aqui uma zebra, temos um gato, né? Uma girafa, temos aqui um tucano, um peixe, uma onça, certo? Enfim, nós temos uma infinidade de animais aqui, dos mais diversos tamanhos, certo? Dos mais diversos hábitos alimentares, certo? Todos ali desorganizados ali, certo? Agora vamos prosseguir aqui, pessoal. Quais são então os objetivos dessa matéria, né? Ou seja, classificação de seres vivos? Nada mais, nada menos do que agrupar os indivíduos semelhantes, né? De modo a compreendê-los e distingui-los dos demais. Certo? Agora voltando aqui naquela imagem novamente, percebemos o que, pessoal? Que nós temos ali uma gama variedade de indivíduos, certo? Mas todos eles estão ali desorganizados, certo? Então, a classificação ela vem justamente para isso, né? Ou seja, procurar agrupar os indivíduos semelhantes de modo a diferenciá-lo, né? Ou seja, entre si, né? Ou seja, e também diferenciar daqueles que são, né, não são tão semelhantes, né, quanto os outros. Mas como assim? Como que a gente pode começar a classificar os seres vivos, né? Ou seja, tivemos assim na antiguidade inúmeras hipóteses, né, acerca de como classificar os seres vivos, né? Um grande, né, filósofo, né, que acabou então entrando nessa onda foi Aristóteles, né, onde ele dizia o que ele acabava dividindo, né, os animais em animais com sangue e animais sem sangue, certo? Tinha também outras formas de classificar, onde também com relação aos vegetais dividia-se em árvores, arbustos e ervas, né? E também com relação também ao animais também, outras bem antigas também, classificava eles como aéreos, né, aquáticos, né, e terrestres, certo? Todas essas hipóteses, todos esses métodos de classificação foram todos falhos, certo? Aí foram passando-se os anos, né, e surgiu então Carlos Linneu, né? Ou seja, Carlos Linneu, para quem não sabe, ele era de uma família religiosa, certo? Onde o pai dele era um suposto botânico, né? Ou seja, era um botânico, digamos que autodidata. Como assim autodidata? Era um botânico assim que não havia feito, né, faculdade de biologia especializado em botânica, né? Ou seja, ele era um botânico assim onde ele conseguiu adquirir os conhecimentos dele individualmente, ou seja, conseguiu os conhecimentos dele sozinho. E o que aconteceu? O pai dele acabou dando um jardim, né, para Linneu quando ele era criança. E Linneu, né, por sua vez, ele acabou então mostrando, né, para os familiares, né, que ele tinha um dom de cuidar desse jardim, certo? Até que daí, quando ele acabou o ensino médio, né, ele acabou desviando, né, ou seja, ele não seguiu a carreira religiosa, né, que a família dele tanto sempre quis que ele seguisse. Mas então ele acabou então entrando na área da medicina. E na faculdade de medicina naquela época, eles tinham que estudar plantas, né? Ou seja, porque eles tinham que medicar os pacientes dele com plantas, com ervas, certo? Daí ele foi especializando até que ele também virou botânico, certo? E daí foram passando seus anos e ele acabou então criando um trabalho, né? Ou seja, que foi assim um grande marco na história, né? Onde o seu trabalho deu assim, então o nome de seleção natural, certo? Publicado então em 1735, onde ele acabou adotando então um método de classificação de seres vivos muito eficiente, certo? Tinha alguns erros assim, certo? Mas posteriormente ele foi consertado esse erro, certo? Mas assim, praticamente 90% do que ele escreveu nesse trabalho estava correto, certo? E assim serviu de base, assim, foi de extrema importância porque ele foi de fato o primeiro, né, a organizar de forma correta, certo? Com alguns erros, né? Mas enfim, certo? Erros assim muito pequenos. E outro ponto muito importante também que ele foi que ele contribuiu de extrema importância foi que ele acabou criando um sistema binominal, né? Ou seja, porque antigamente para poder classificar uma planta, né? Ou seja, para poder ou uma planta ou qualquer que seja, para classificar
utilizava-se quase uma página inteira. Você tinha que dizer um monte de nome, certo? E era muito complicado. Até que daí ele acabou criando um método de um sistema binominal, né? Ou seja, onde a gente pode se classificar uma planta ou um indivíduo, né, com apenas 2 nomes, certo? E surgiu também a sistemática, certo? Né? Ou seja, que é a área da biologia é responsável por organizar e categorizar todos os seres vivos existentes, certo? Ou seja, nós temos ali então como base, né, aquela sequência ali, certo? Começando o quê? Pela espécie, né? Ou seja, o que vem a ser uma espécie? Espécie é um grupo de populações, né? Ou seja, que tem a capacidade de se cruzarem, né, e gerar descendentes férteis. Daí, ou seja, aí nós vamos pulando, né, de gênero, família, ordem, classe, filo e reino, certo? Daí, em 1977, né, surge um novo personagem, que é o Wesen, né? Ou seja, onde ele acabou então classificando então os animais, né, ou seja, em 3 domínios, né, ou seja, não só os animais, né, mas ele acabou classificando, né, ou seja, os seres, né, em 3 domínios, certo? Que é aquela suposta árvore ali, ou seja, digamos isso daqui como uma árvore filogenética universal, né, ou seja, onde ele acabou dividindo, né, todos os seres, né, em 3 grupos, né, ou seja, vindo de um ancestral comum, né, ou seja, onde ele dividiu o reino Arquea, Bactéria, Arquea e Eucária. Então, se essa aula foi importante para você, se ajudou, por favor, deixa o seu comentário aí, certo? Clique em gostei, divulgue, tá ok? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.